Glória a Deus. Por que devemos combater as seitas? Porque está escrito: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está em Tito, capítulo 1, verso 9. A curiosidade de seus filhos. Certa vez uma jovem me escreveu pela internet, fazendo a seguinte pergunta. Ela era católica, mas tinha uma enorme atração pela bruxaria. Ela gostaria de ser uma bruxa. Então ela me perguntou o que deveria fazer, se era compatível a sua religião com a prática da bruxaria. Então vocês vejam como está a situação, essa influência satânica na cabeça das pessoas, para então que descubram seu eu, ou descubram algum tipo de ocultismo que elas não encontram ou não encontraram na Bíblia Sagrada. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que um abismo chama outro abismo. Quando a jovem ou o jovem começa então a ler revistas sobre ocultismo, a assistir a filmes dessa espécie, quando começam a ler essa coleção Harry Potter, então vai despertando naturalmente um desejo de se aprofundar mais e mais, porque a Bíblia diz também que os ouvidos e os olhos do homem nunca se fartam. Cada vez que vai se aprofundando no poço, no túnel das trevas, mais vontade ele tem de penetrar. Agora, é preciso muito cuidado, porque depois que está nessas profundezas, só o sangue de Jesus tem poder para tirar. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos, nós precisamos vigiar e orar, nós precisamos estar todo o tempo controlando para saber como, com quem, onde e quando estão andando nossos jovens, nossos filhos, o que eles estão ouvindo, o que eles estão aprendendo. É nosso dever de pais, é nosso dever orientar adequadamente a nossa juventude, os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa dependência. Vamos ver o que o movimento Nova Era diz a respeito de Deus. É um princípio supremo que se identifica com o universo. Deus é tudo e tudo é Deus. Deus não é um ser distinto do homem, nem do universo. Deus é a criação e a criação é Deus. O movimento Nova Era rejeita a ideia de Deus como um ser com atributos pessoais e diz que cada partícula do universo é Deus. Ensina que Deus é uma força, tal como acontece no filme Guerra das Estrelas. Eu sou uma força. O Deus da Nova Era é impessoal, incapaz de pensar, de amar e ter misericórdia. Os novaerinos buscam a Deus dentro do próprio ser e no universo. Agora, vamos à refutação dessa doutrina diabólica. A Bíblia diz que Deus é um ser pessoal, distinto da criação, o único Criador e Redentor. Em Gênesis, no 1º capítulo, você lê ali Deus criando com a sua palavra todo o universo. O Deus do cristianismo é transcendente e imanente, na medida em que se relaciona em caráter pessoal com cada um de nós. E nós vemos no Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16, que é o coração da Bíblia, nós vemos ali Deus falando, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é relacionamento pessoal, é Deus pessoal, é Deus amando a sua criação. Quando o movimento Nova Era diz que tudo é Deus e Deus é tudo,
Ele está dizendo que o cachorro é Deus, que o cocô do cachorro também é Deus, que o cavalo é Deus, que a terra é Deus. Daí porque eles adoram a terra. Esse trabalho que nós vemos por aí, de defesa da ecologia, defesa da natureza, em que muitos cooperam, ignorando os reais objetivos dos noverinos. Então esse trabalho é em função, em razão desse princípio de adoração à terra, porque eles acreditam que a terra é um espírito vivo, a terra é Deus também. Por isso que eles se empenham com todo ardor na defesa da terra. A Bíblia diz que Deus é o Criador e está de Gênesis a Apocalipse. No livro de Isaías, capítulo 44, versos 24 e 25, nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. Aí está a palavra da verdade, a palavra do Senhor, dizendo: eu sim posso adivinhar as coisas, porque eu sou Criador, eu sou distinto da minha criação, a criação é criação minha, eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Louvado e engrandecido seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sobre o final dos tempos, o movimento Nova Era ensina que com a chegada da era de Aquário, todas as calamidades do planeta terão fim. Nessa época surgirá o Cristo da nova era, para iniciar uma nova ordem mundial, uma era de paz e prosperidade. Agora vamos à refutação a essa doutrina de demônios. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor de todas as eras, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus capítulo 13, verso 8. Diz que ninguém sabe quando se dará o final do mundo. Mateus 24, verso 36. Diz que este mundo passará por uma grande tribulação. Mateus 24, verso 21. Diz que a paz verdadeira somente ocorrerá no reinado milenar de Cristo. Apocalipse 20, verso 4. E que a nossa paz e a nossa salvação estão em Cristo Jesus. Romanos 10, verso 9, João 14, verso 27. Então, nós contestamos essa tal de nova ordem mundial, em que, segundo esse movimento, haverá completa paz. O que haverá, evidentemente, é a fome se alastrando, é a guerra, as guerras aumentando. Foi isso exatamente que Jesus disse. Na verdade, nos tempos escatológicos, surgirá o anticristo, surgirá um homem feroz, uma besta fera, que encarnará o próprio diabo. Então ele virá cumprir a sua missão, mas o seu fim já está determinado, assim como já está determinado o fim de Satanás e seus demônios. Por isso, nós queremos explicar também essa questão da nova era. Por que esse nome nova era? Por que nova